Marcos, capítulo de número 9, versículo 14. Abra aí sua Bíblia junto comigo. Esse texto me traz a consciência de algumas coisas que são muito reais no nosso meio nos dias atuais. Claramente a gente vê aqui a dificuldade de uma conexão entre duas gerações, né? A realidade de um pai que suplica por um filho e um filho que está sendo atormentado por um espírito maligno. E Jesus entra no meio dessa história para resolver aquele problema. E a forma como o diabo se apresentava ou aprisionava aquele jovem era com a dificuldade de fala e também ele não podia ouvir. E nós sabemos que a forma mais poderosa que tem de conexão é por intermédio da comunicação. Vocês estão sentados aí agora e estão me ouvindo, e por isso foi anunciado que à noite nós vamos ter alguém que vai interpretar em Libras para que as pessoas consigam ouvir, porque isso é uma forma de comunicação. A comunicação é o que permite, faz com que as pessoas se conectem, faz com que as pessoas se entendam, faz com que as pessoas consigam ler o coração uma das outras. E onde é que o inimigo tem tentado nos paralisar e nos travar? Na comunicação. Comunicação enquanto igreja, enquanto irmãos, uma geração para outra. A dificuldade que uma geração tem de aceitar ou respeitar a geração que veio anteriormente, a dificuldade que a geração que veio anteriormente tem de validar ou impulsionar a geração que está chegando. Mas eu amo a Bíblia e eu amo o Deus que nós servimos, porque Ele é especialista em repreender do nosso meio tudo aquilo que se manifesta a fim de separar ou a fim de colocar uma intriga entre uma geração e outra, entre pessoas. E aí, no capítulo 9, a partir do versículo 14, a Bíblia está nos contando sobre um menino endemoniado. E o texto diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor, e os mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo todo o povo viu Jesus e ficou surpreso, e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, jogam no chão, espuma a boca, arranja os dentes, fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus então respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando suportarei vocês? Tragam-me o menino. Então trouxeram o menino, e quando o espírito maligno viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão, um desespero no menino, e este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Então ele respondeu: desde a sua infância. Muitas vezes, esse espírito tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Repita comigo: para matá-lo. Mais uma vez: para matá-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus então respondeu: se podes, se tu crer, tudo é possível ao que crê. Então o pai do menino disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: tem muitas coisas que você ainda não viveu, porque você ainda não ativou a sua fé. Fala para quem está do outro lado. Fala: hoje é dia de você ativar a sua fé. Eu quero pedir aos intercessores que fiquem ligados, por favor, e estejam intercedendo por mim nessa manhã, não esqueçam. Esse texto, como eu comecei dizendo, conta-nos sobre a realidade de um pai que chega com um filho, e ele mesmo diz que desde a infância esse menino tem um problema. E até então ele acha que é um problema normal, mas depois ele descobre que é uma realidade espiritual que está manifestada na carne, no natural. Então, toda enfermidade é espiritual? Não.
Existem enfermidades que são enfermidades e que podem ser tratadas com medicamentos e etc. Mas no caso desse rapaz, a gente está falando de uma realidade onde o reino espiritual está influenciando a realidade física do menino. Ele é impedido de falar e Jesus mais à frente expulsa o espírito surdo e mudo. Então ele também não consegue ouvir. Se o pai está diante de um menino que não ouve e não fala, eu estou falando de um pai que não consegue ter comunicação com o filho. E por mais que ele tente, por mais que de todas as formas ele use todo jeito que ele pode usar, no final das contas ele não consegue se comunicar da maneira que gostaria e o filho não consegue expressar aquilo que gostaria. Só que aí Jesus estava no Monte da Transfiguração, levou Pedro, Tiago e João, e eu não sei se você conhece, mas lá tem 2 aparições, e Jesus se transfigura diante dos discípulos, dos 3 que ele escolheu para estarem com ele. Enquanto isso, os demais discípulos estão lá embaixo. Milagres estão acontecendo? Sim. Gente está sendo curada? Sim. Só que de repente chega esse pai com esse menino e diz: expulsa isso que está na vida do meu filho. Manda embora isso que está atormentando o meu filho. E os discípulos tentam e mandam embora e repreende e nada acontece. E aquilo causa um alvoroço no meio de todo mundo. E os discípulos também ficam um pouco confusos porque eles dizem assim: como pode? A gente sabe que nós recebemos poder e autoridade para expulsar demônios. A gente sabe o que está na nossa vida. Por que é que esse espírito que está na vida desse garoto não se sujeitou ao que nós carregamos? E de repente começa uma confusão entre os doutores da lei, entre os discípulos. Eles começam a dizer: não, é dessa forma. E uma confusão está formada ali. E do lado de cá tem um pai com um problema que ainda não foi resolvido. E do lado de lá tem doutores da lei, tem discípulos brigando, discutindo e falando: é desse jeito, é daquele outro, e perdendo tempo. E do lado de cá tem um pai com um problema que ainda não foi resolvido. E eu torno a dizer, e do lado de lá tem mestres da lei, tem gente que conhece as escrituras, tem gente que vai nos cultos, vai nas sinagogas, que anda com Jesus discutindo, enquanto alguém que está do lado de cá tem um problema que não é resolvido. E eu já quero começar essa mensagem nos perguntando como igreja: quanto tempo mais perderemos discutindo enquanto podemos mudar vida de pessoas? Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: tudo que o diabo quer é colocar uma intriga entre nós. Fala, tudo que o diabo quer é que a gente perca tempo discutindo o que não acrescenta, o que não muda a vida, o que não resolve problema. Glória a Deus. Mas eu quero profetizar sobre a igreja. Eu quero profetizar sobre a minha vida. Nós não perderemos tempo com aquilo que não acrescenta. Nós seremos diretos, objetivos, específicos na direção que Deus tem para a nossa vida. Eu quero profetizar sobre a nossa vida. Satanás não vai nos confundir, Satanás não vai nos embaraçar, Satanás não vai encontrar espaço em nós para nos tirar do nosso destino. Não, nós cumpriremos aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Para de perder tempo. Estarem discutindo ali não muda a vida de ninguém. E eles estão ainda discutindo. E o pai está dizendo: meu filho. Quantas pessoas gritando por aquilo que nós carregamos, enquanto nós estamos aqui perdendo tempo, nos embaraçando às vezes. Eita, glória. Quantas pessoas lá fora clamando por aquilo que nós recebemos. E Satanás está nos convencendo a continuarmos distraídos com coisas que não acrescentam em nada. Meu Deus. Ah, Gabriela, mas não é pedir demais, nós somos seres humanos, a gente está limitado a tantas coisas, a gente é pequeno, a gente tem muitas debilidades, a gente tem muitas dificuldades, eu sei. E é por isso que a Bíblia diz que nós recebemos a mentalidade de Cristo.
Porque muito embora estejamos neste corpo carnal, a nossa mente foi elevada ao nível das grandezas que só Jesus pode entregar a alguém. Então entenda, por vezes você vai ter que fugir de discussões, por vezes você vai ter que engolir algumas coisas que você não queria, por vezes você vai parar e vai dizer, em outra hora eu responderia, mas agora eu já entendi, tem uma missão maior me esperando e eu não vou perder tempo com aquilo que não acrescenta o meu propósito. É difícil? É. Porque enquanto os doutores da lei estão discutindo com eles, Jesus está chegando. E a multidão, quando vê que Jesus está chegando, corre para ele, para saudá-lo. Mas ele diz, o que vocês estão discutindo aí? E aí, o pai no meio da multidão tem que falar, olha, eu não quero expor ninguém, mas eu trouxe meu filho. E os seus discípulos não puderam expulsar aquilo que está oprimindo o meu filho. E quando o menino chega perto de Jesus, a Bíblia diz que o espírito que está no menino joga ele no chão. E ele começa a se debater. O espírito que está na vida do garoto entra em desespero diante da presença de Jesus. E então Jesus olha para o pai. Jesus podia ter olhado para o rapaz. Jesus podia ter conversado com o espírito imundo. Ele podia ter feito o que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas ele olha para o pai e pergunta, desde quando ele está desse jeito? O que Jesus estava dizendo é, qual foi a hora que você percebeu que havia uma ruptura, que havia uma desconexão entre você e ele? E aí o pai responde o seguinte, desde a sua infância. Isso é muito sério que eu vou falar, e eu, com muito temor na minha alma, eu digo isso. Essa frase desse pai mexe muito comigo. Porque ele diz, desde a sua. Ah, então Satanás tentou marcar esse menino desde a infância. Para que ele crescesse marcado. E para que toda a sua vida fosse resultado de uma frustração ou de uma marca que o inferno colocou desde a sua infância. Sim. Nós não temos noção do valor, da importância da nossa infância. E eu quero abrir um parênteses aqui para parabenizar todos os voluntários que trabalham junto com a Isa no Ministério Kids dessa igreja. Eu quero que você aplaude o Senhor pela vida deles. Satanás sorrateiramente tem invadido casas por intermédio de coisas que a gente mesmo autoriza. Tem invadido infâncias e tem roubado o sonho de pessoas desde a infância. E eu sei que eu estou pregando para a gente que está me ouvindo aqui, que nunca entendeu por que viveu tudo que viveu desde a infância. Eu também, por muito tempo, me perguntei por quê? Por que aconteceu tudo isso? Por que foi dessa forma? Por que eu vivi o que eu vivi? Por que doeu onde doeu? Por que o Senhor autorizou essas coisas? Por que aconteceu dessa forma? E talvez você me ouça agora e pense, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria isso, isso e isso na minha infância, porque hoje eu não seria assim. Só que quando aquele pai chega com aquele menino, o espírito que está na vida do garoto já reconhece. Fiz farra até hoje, mas agora estou diante do homem que vai mudar a vida desse garoto para sempre. Glória a Deus. Eu quero que você faça uma cara de profeta para esse crente que está do seu lado. Pega na mão dele e fala para ele, você entrou no lugar onde habita o Deus que tem poder de mudar toda a tua história para sempre. Não, como um profeta, fala para ele, eu não sei desde quando o inferno sentenciou tua vida, mas o que eu sei é que o libertador, fala, Jesus de Nazaré te trouxe aqui para abrir toda a cadeia que te prendia, para destruir toda a prisão que te acorrentava. Eu vim pelo poder da palavra dizer nessa manhã, pessoas estão sendo livres, pessoas estão sendo libertadas, casas, famílias e destinos serão destravados pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não sei até onde Satanás achou que ia, mas o que eu vim dizer para ele é, acabou Satanás, Jesus chegou.
que estão me ouvindo aqui, que aprenderam a ser o que são hoje, porque viram os seus pais sendo. Tem gente que está me ouvindo aqui e está dizendo, eu não sei porquê, mas eu tenho o hábito de mentir, eu não consigo sair disso. É porque dentro da sua casa a mentira era algo normal. E você foi moldado dessa forma. Talvez você esteja aqui nessa manhã e aprendeu que confiar nos outros não é legal. Eu não confio em ninguém, eu não falo com ninguém, eu não me abro para ninguém. Porque dentro da sua casa você conviveu com uma mãe que era traída pelo pai. E se a pessoa mais importante que era para proteger traiu, que dirá os outros que você acabou de conhecer? Eita. Eu estou falando para pessoas que sabem o que é a dor do abandono. Que quem era para ter te protegido foi embora. Quem era para ter cuidado de você te machucou. E aí o diabo olhou para você e falou, pronto, agora eu escravizei para o resto da vida. Era a realidade desse menino. Satanás joga ele no chão. Ele está rolando de um lado para o outro, todo mundo vendo. E Jesus pergunta, desde quando? Desde a infância. Então tem um legado, uma história de marcas que acompanham ele há muito tempo. E eu sei que tem gente que entrou aqui, que se eu desse o microfone na mão e falasse, conta, como foi a tua trajetória até aqui, as pessoas talvez nem acreditariam que essa história é sua mesmo. Eu estive esse final de semana, essa semana, melhor dizendo, 2 dias atrás, pregando no sul, e fui convidada para jantar na casa de uma pessoa que possivelmente todo mundo deve conhecer. E sentado na mesa, essa pessoa disse, Gabi, que legal te receber aqui e tudo mais. E de repente, me disse, conta a sua história pra gente. E aí eu disse, tem certeza? Tem certeza? E a pessoa disse com muito interesse, tenho, a gente quer ouvir. Eu disse, mas você quer saber desde quando? Porque são muitas camadas. Conta desde o começo, como é que você entrou nessa coisa de evangelho, de Jesus e tudo mais? Eu disse, por intermédio de uma rejeição. Sério? E como é que você decidiu que queria cuidar de pessoas? E como é que você se tornou essa pessoa que quer cuidar dos outros por causa de um abuso? E a pessoa dizia, sério? Tá, mas como é que você começou a sonhar com casamento depois de uma agressão? E aí eu fui dizendo para essa pessoa todas as camadas da vida onde Satanás me encontrou e disse, agora eu acabo com você, agora eu acabo com você. E nós terminamos a história e eu voltei para o hotel. E no hotel eu comecei a conversar com o Senhor. Eu disse, Deus, o que teria sido de mim se o Senhor não tivesse interrompido o projeto do inimigo da minha alma? Aí o Senhor olhou para mim e disse, Gabriela, não ache que foi o diabo quem conduziu tua história. Tem muita coisa que eu te autorizei a viver, sabe por quê? Porque eu queria te dar autoridade sobre cada uma dessas áreas. Como assim? Então quer dizer que tem muitas dores que Deus está me autorizando a viver? Sim, porque senão você seria fraco, coitadinho e mimado. Mas Deus quer te tornar alguém forte, cheio de autoridade, cheio de coragem. E um dia você vai conseguir, assim como eu, hoje dizer, o mesmo Deus que autoriza a ferida, também cura a ferida. Oh meu Deus, aleluia. Eu sei que passar pelo processo dói. Estar vivendo a fase das crises dói. Mas entender que Deus tem um propósito. Entender que nós estamos no propósito de Deus para este tempo nos faz encarar a vida de outra forma. Aquele pai está dizendo desde a infância. E eu imagino Satanás pensando, com esse aí eu já acabei. Mal sabe ele que na agenda de Deus tinha um encontro marcado com aquele garoto. Não, com cara de profeta mesmo. Qual eu já te ensinei, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela, se você soubesse
Fala, se você soubesse o que está marcado na agenda de Deus para o dia de hoje, fala, você já estava saltando dessa cadeira e glorificando. Fala, você está achando que é mais um domingo, mas na agenda de Deus está a decisão de interromper um ciclo de derrota na sua vida. Eu quero ser profeta de Deus nessa manhã para dizer a alguém: Deus vai interromper o ciclo de derrota, Deus vai interromper o ciclo de fracasso. Deus está colocando um ponto final naquilo que Satanás sentenciou. Cadeias estão sendo quebradas nessa manhã. Famílias estão sendo libertadas nessa manhã. Mães vão conseguir olhar e amar os filhos de novo. Pais vão conseguir se sentar à mesa. Oh, glória! E perceba, tem o pai, tem o menino, mas cadê a mãe? Não me fala. Só está me contando sobre uma parte da família e eu não sei onde é que está essa mãe. Eu sei que aqui ela não aparece. E talvez você tenha uma história parecida com esse menino. Cresceu faltando alguém. Cresceu com a ausência de alguém. Cresceu com a debilidade, uma debilidade na sua vida, numa área em que alguém deveria preencher. Mas Jesus olha e diz para o pai: desde quando? Desde a infância. Só que o pai olha e diz: desde a infância. Pega ele, joga ele na água para matar, joga ele no fogo para matar. Joga onde? Diga: na água para matar, no fogo para matar. Joga onde? E aonde? Ah, então o que está na vida do menino, joga ele na água e joga ele no fogo. Mas o objetivo é o quê? O objetivo é o quê? Eu vou perguntar de novo, o objetivo é o quê? Ah, então dá pra gente olhar a história com outros olhos. Dá ou não dá? Não consigo ver não, Gabriela. Claro que consegue. Se o pai está dizendo que é desde a infância que isso se apresentou, e está dizendo que desde a infância há uma tentativa do diabo de matar, eu não vou olhar pela ótica do inferno. Eu vou olhar pela ótica espiritual. Tentou. Eu estou pregando pra gente que o inferno tinha dito: não passa da adolescência, não passa da juventude, vai ser um fracasso pro resto da vida. Mas o diabo tentou. Só que olha você aqui de pé, porque Jesus te guardou. Tentou matar, tentou destruir. E a minha pergunta é: por que é que ele não conseguiu concretizar o que sempre tentou? Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: eu não sei você. Fala, mas na minha vida Jesus chegou primeiro. Não, fala como alguém que entende. Fala, eu não sei você. Fala, mas se não fosse Jesus, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Fala para ele: se eu te contar um pouquinho da minha história, se eu te contar um pouquinho de como foi minha vida, você nem entenderia como é que eu estou de pé aqui dando glória a Deus. Você nem entenderia como é que eu estou aqui. Sim, pela lógica do inferno, era para eu estar na porta de um bar. Pela lógica do inferno, era para eu estar presa nas drogas. Pela lógica do inferno, era para eu estar mendigando em qualquer lugar. Como é que você está de pé, Gabriela? O libertador se antecipou. Chegou primeiro. Ele já me guardava antes de eu conhecê-lo. Oh, glória! Aleluia! E aí a gente consegue, Azenil, olhar e entender o cuidado de Deus sobre nossa vida, que vai além daquilo que a gente tenta explicar. Porque as palavras humanas tentam explicar e tentam dar um direcionamento para o cuidado de Deus, mas dentro das nossas limitações a gente não consegue. Agora a minha pergunta é: como é? Ele poderia ter te guardado se você nem o conhecia. O nome disso é favor
imerecido. Você não merecia, mas ele dizia: eu vou te encontrar na esquina, rapaz. Oh, meu Deus. Satanás olhava você e dizia acerca dos teus filhos: serão meus e eu usarei para a minha destruição, igual fiz com a tua vida. Aí Deus disse para ele: vai não. Os filhos dele serão para a glória do meu nome, assim como ele também será. Oh, meu Deus, isso aqui é motivo de celebração nessa manhã. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não tinha condição de escolher Jesus. Você não tinha condição de dizer: Jesus, eu te aceito. Então Ele foi na tua frente e disse: eu te escolho, eu te aceito, eu te chamo. Oh, meu Deus! Você estava morto. Ele está guardando o menino desde sempre. O diabo disse: vão matar. Vai não. E como é que não concretiza o plano? Como é que não finaliza o que tanto planejou? Eu quero que você dê um salto da sua cadeira. Pode dar um salto da sua cadeira aí. Ah, pastor, eu estou com preguiça. Vamos por fé. Você vai sair do teu lugar, vai pegar na mão de alguém e vai dizer para ele: Jesus te trouxe aqui para te dizer. Pega na mão dessa pessoa, sai do teu lugar, escolhe alguém e fala: Jesus te trouxe aqui para te dizer, o plano do inimigo foi quebrado. Jesus te trouxe aqui para te dizer, o plano do inimigo foi quebrado. Jesus te trouxe aqui para te dizer, o plano do inimigo foi quebrado. Jesus te trouxe aqui para te dizer, o plano do inimigo foi quebrado. Há uma frustração no reino das trevas nessa manhã. Há uma frustração no império das trevas nessa manhã. Por quê? Porque o libertador está frustrando os planos do meu adversário. Quem recebe isso? Tem alguém para receber? Glória a Deus. Bate no peito e diga comigo: na minha vida não. Na minha casa não. Contra os meus filhos não. Contra o meu futuro não. Ah, mas destruiu o vizinho da direita, destruiu o vizinho da esquerda. Se ele deixou, aí é com ele. Mas na minha casa não. Na minha família não. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tem cadeias caindo nessa manhã. Tem espíritos malignos indo embora nessa manhã. Oh, meu Deus do céu. Deus mandou liberar uma palavra aqui, eu vou liberar. Talvez o histórico na tua família é de morte precoce. Teu pai morreu novo, tua mãe morreu nova, e o diabo está falando: a próxima vai ser você, o próximo vai ser você. Mas você vai bater no chão e vai dizer: na minha vida não. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Espírito de morte, nós te denunciamos do reino espiritual. Pega a tua bagagem e vai embora. Sai da casa dela. Espírito de enfermidade, sai agora. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Toda enfermidade que se manifestaria antes do tempo. Oh, meu Deus! Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Jesus de Nazaré. Ah, se todos estivessem ligados para entender. Quem está aí na galeria, receba. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus.
O infarto não vai se repetir na tua casa, o Senhor me manda dizer. O laudo da mesma doença não vai se repetir na tua casa. O Senhor me... Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu quero pedir aos intercessores, em nome de Jesus, não cessem de orar. Oh, meu Deus. Deus está interrompendo um ciclo de derrota por amor à tua vida. Você está achando, eu vim só no culto porque alguém pediu? Não, Ele te trouxe. Deus está visitando as suas células. Jesus passa na tua corrente sanguínea agora. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que vai sentir a chama do Espírito tocando da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Cura de Deus está fluindo neste lugar nessa manhã. Não era nada disso que eu ia falar, mas o Espírito está mandando eu dizer: cura está fluindo nessa manhã. Cura está fluindo nessa manhã. Não vai se repetir o mesmo diagnóstico, não vai. Oh, meu Deus. Cris, coloca a mão, Cris. Vira para trás, coloca a mão sobre ela aí. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Rebacante, oh, revácia. Oh, aleluia. Toda raiz de enfermidade, vai embora, vai embora, vai embora. Eu rejeito, em nome de Jesus, eu rejeito. Vai embora. Rebacanda, ravácia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá sentindo Jesus te tocar? Entra sem medo. Oh, meu Deus. Oh, glória. Senta dando glória a Jesus. Senta dizendo glória. E eu encerro agora já. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O pai do menino disse: se tu podes, me ajuda. Jesus respondeu para ele: se eu posso, se você crer. Se eu posso não, porque eu posso tudo. A pergunta é: você crê? Aleluia. Jesus disse: se eu posso não, porque eu posso tudo. A pergunta é: você crê? Aí ele responde duas coisas que são contraditórias, mas que fazem todo sentido. Você vai ver, ele diz assim, ó: creio, me ajuda na minha falta de fé. Porque a maior manifestação de fé não é eu bater no peito dizendo eu sou muito maravilhoso. A maior manifestação de fé é reconhecimento de que sem Ele nem acreditar você consegue. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, curve sua cabeça e diga: Deus, aumenta a minha fé. Diga: Senhor, me ajuda. Fala: eu não estou conseguindo crer como eu deveria. Diga: aumenta a minha fé. Fala: Senhor, eu não estou conseguindo entrar no que eu deveria. Eu estou atrasando algumas coisas. Eu estou tentando fazer com o meu braço. Eu estou tentando resolver com os meus contatos. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé nessa manhã. Aumenta a minha fé. Eu não quero mais frequentar culto e ser um incrédulo. Eu não quero mais vir na igreja, participar do GC, ser líder de voluntário, ser voluntário, ser líder de ministério, ser líder disso, líder daquilo, e não confiar em Ti. Aumenta a minha fé. Eu quero fé para viver o que o Senhor tem para minha vida. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tudo que não é feito por fé é pecado. Gabriela, o que você está querendo dizer com isso? Às vezes a gente entra aqui e não tem nem noção de que a gente não está em qualquer lugar. A gente está na casa de Deus. Quando você passa da porta para dentro, você não está mais no Leblon. Você está num território espiritual. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero clamar como igreja nessa manhã, pedindo a Deus: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé de que vamos conseguir ver a Zona Sul transbordando do Teu poder. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque a gente entra aqui no culto
sai daqui cheio de coragem, mas quando chega lá fora e vê um monte de jovem envolvido pela bebida, pelas drogas, a gente começa a duvidar. Será que a gente consegue? Não, não haverá mais dúvidas. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Aumenta a nossa fé. Ele olha e diz: aumenta a minha fé. Ele está dizendo: eu não sei se as pessoas que estão ao lado vão querer entrar nesse nível de fé, mas eu quero. Porque quando ele ouve Jesus dizendo: tudo é possível ao que crê, ele está entendendo: tem muita coisa que eu não recebi ainda. Não é porque Deus não pode fazer, é porque eu não tenho crido. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Oh, meu Deus do céu. Aumenta a minha fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam. Mas como é que a fé surge? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A qual voz você tem dado ouvido? As vozes que você tem ouvido ditam se você será um homem cheio de fé ou um homem vazio de fé. Eu tenho percebido nos dias atuais, e eu quero que você guarde isso, lembre disso para sempre. Eu acho que em toda a trajetória, desde os meus 14, 15 anos que eu prego, e durante toda a trajetória eu nunca tinha visto, como tenho visto nos últimos dias, um alcance tão grande do Evangelho em muitos lugares. Isso é maravilhoso. Que lindo. Que lindo perceber que a igreja tem crescido. Só que tem um lado que se opõe a esse crescimento. E eu não estou criticando o crescimento, não. Importa que o Evangelho seja pregado. Importa que o Evangelho alcance a toda língua, tribo, nação. Mas tem um lado que se opõe a isso. É que nós crescemos muito, muito, na largura de um oceano, mas nos aprofundamos na largura no tamanho de uma piscina. Nós crescemos, expandimos de tamanho em número, mas diminuímos de profundidade. Será que uma coisa está ligada à outra? Não. Nós invertemos as prioridades. Nós paramos de nos comportar como aqueles que de fato vivem à altura do que Deus quer. Nós trocamos o nosso lugar para sermos qualquer um. Eu sou de um tempo onde se chegava na casa de alguém para conversar e a primeira coisa que se falava não é oi, tudo bem? Eu falava, vamos fazer uma oração? Quem aqui é desse tempo? Eu sou de um tempo que na hora de sair, gente, estou indo embora. E aí, não, pera, por quê? Vamos orar. E eu não estou aqui para fazer saudosismo, para lembrar dos tempos passados, não. Eu estou aqui para olhar para dentro de nós, nos examinar a mim mesma e me perguntar: o que mudou de ontem para hoje? E o que é que eu mudei de comportamento para que o resultado fosse diferente? E eu não vim aqui dizer que o que aconteceu ontem é maior do que vamos viver hoje, não. Eu vim dizer que a unção de ontem ainda é pequena perto do que Deus quer fazer no nosso amanhã. Aleluia! Só que como Deus mandou Josué dizer ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Jesus olha e diz: seus incrédulos, quanto tempo mais vai ser desse jeito? Aí o cara olha e diz: Senhor, ajuda a minha fé. O pai olha e diz: Senhor, ajuda a minha fé. Me ajuda a ter fé. Senhor, porque eu estou na igreja, eu estou caminhando no evangelho, eu estou frequentando o culto, eu estou participando das reuniões, mas a verdade é que
porque eu sou levado pelo movimento, mas eu não sou aprofundado naquilo que o Senhor tem para mim. E então Jesus olha para o garoto e diz, para o espírito que dominava ele: espírito imundo, sai desse garoto e nunca mais volte. Jesus não só disse sai, Jesus disse sai e nunca mais. Sabe o que Jesus estava dizendo? Hoje foi interrompido o ciclo que se repetia na sua vida. Eu quero que você vire para quem está do teu lado e diga: hoje está sendo interrompido o ciclo que se repetia na sua vida. Fala, talvez as pessoas te conheciam pelos mesmos comportamentos, talvez até te nomeavam pelos mesmos comportamentos. Fulana, ela é frustrada. Ciclano, ele é derrotado. Ah, ele é coitadinho. Ah, ele sempre cai e levanta, cai e levanta. Mas Jesus hoje está dizendo: nunca mais, nunca mais, nunca mais vai ser desse jeito. O menino cai no chão. E talvez você entrou aqui hoje muito magoado ou envergonhado porque caiu. Pastor, eu larguei tudo, eu abandonei o chamado, eu caí. Eu não consigo mais. Jesus não fala para os discípulos assim: levantem o garoto. Não, o texto diz: e ele estendendo a mão. Porque Jesus não terceiriza você, tá? Jesus não passa a tua responsabilidade para outra pessoa, você é a responsabilidade dele. Ele se envolve não só com os seus acertos, mas também com as suas quedas. Ele se envolve não só com os seus aplausos, os aplausos que você recebe, ele se envolve também com as críticas que são direcionadas a você. Talvez todo mundo vá embora quando você fracassa, todo mundo some quando você cai. Talvez você só fosse útil quando as coisas estavam dando certo, mas foi só você cair, você está se sentindo completamente jogado, deixado. Mas Jesus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu nunca terceirizei você. Você sempre foi uma questão minha. Sua vida é importante para mim, seus sonhos são importantes para mim, tua casa é importante para mim, teu futuro é importante para mim. É por isso que eu te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: não vou deixar do jeito que está, vou fazer tudo novo. Amém. Oh. Aleluia. E aí você está aqui me ouvindo e está dizendo: só falta falar meu nome. Essa palavra é para mim. Pastora, eu sou essa pessoa, eu estou caído. Eu vim aqui hoje porque me chamaram, porque eu vi o cartaz, mas eu abandonei o chamado há muito tempo. Eu tinha me tornado Cristo em casa. Na verdade, eu tinha até vergonha, eu não queria nem que ninguém me enxergasse, porque eu sempre estou tentando e estou caindo e não estou conseguindo. Mas aí Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: não importa a profundidade do abismo onde você está, a minha mão é poderosa para te buscar lá. Não importa quantas quedas você teve ao longo do seu ano, eu quero colocar um ponto final nesse ciclo que se repete. Você está me ouvindo, sabe que Deus tem uma obra na sua vida, sabe que Deus tem um chamado para você. Enquanto você me ouve, teu coração está acelerado e você está falando: parece que ela está falando para mim, sou eu. Você sabe que Deus quer te usar para algo grande, você sabe que o Senhor te escolheu para algo poderoso, porque senão nem aqui você estaria. O que você estaria fazendo aqui se não fosse Ele te chamando para viver isso? Você sabe que Ele tem algo com a sua vida e você quer responder ao chamado, você quer dizer sim para aquilo que Deus já disse: vem. E aí está me ouvindo e está dizendo: eu quero. Eu sou essa pessoa, ore por mim. Eu quero entregar minha vida, eu quero entregar minha casa, eu quero me entregar. Ora por mim, pastor, eu quero. É você? Sou eu. Dá um salto dessa cadeira e vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Vem correndo. Eu estou te esperando aqui. Pode vir, eu sei que você está aí. Eu estou te esperando aqui na frente.